Salve, nerds! Tudo bem com vocês? Mais um Nerd Talks de qualidade, como sempre. E olha, chega a arrepiar, porque hoje aqui tem uma galeria de personagens reunidos. Eu vou citar só três deles, que eu tô assim tremendo. Temos aqui nada mais, nada menos que Ash Ketchum, né? Um grande, agora sim, um grande mestre Pokémon. Temos aqui Kuririn do nosso lado. Temos aqui, para mim, um dos melhores Peter Parkers do Aranha Verso. Ah, eu nem vou ficar falando muita coisa, não. Eu já estou dando spoiler demais aqui. Por favor, apresente-se, convidado. Olá, boa noite, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Me chamo Fábio Lucindo e sou ator, dublador, diretor de dublagem e tal, e fiz alguns desses personagens que o Ed acabou de citar, assim, e agradeço o convite, assim, estou muito feliz de estar aqui. Ah, cara, se você está feliz, eu estou em tempo de ter uma crise de ansiedade aqui, porque cara, essa semana eu nem dormi direito. Eu fiquei imaginando como é que seria esse bate-papo, o que que eu poderia estar te perguntando. Estou à Mas enfim, disposição, Fábio. fica à vontade. Pô, Fábio, assim, eu tenho que te perguntar. Eu sei que você é um cara jovem, dá pra ver na sua fisionomia. Eu já te falei isso nos bastidores, mas vou falar de novo. Você fez parte da minha infância, da minha adolescência. Mas, cara, como é que o Fábio Lucindo começou na carreira artística? Como é que isso foi suceder? Completamente por acaso e por causa do meu irmão, assim. E a dublagem, particularmente, que é o que me traz mais reconhecimento, também foi a última coisa que eu fui fazer. Antes eu fazia publicidade e teatro. Porque o meu irmão um dia apareceu em casa com essa ideia. Aí a minha mãe foi numa agência de modelos mirins, né? Acabei fazendo as minhas fotos porque eu tinha 5 anos e estava com os dentes na boca e falei, meu, vou fazer as fotos dele porque os outros dois estão banguela. Comecei a fazer muito comercial. Depois de um tempo, em vez de ser para um comercial, fiz um teste para uma peça de teatro chamada O Céu Tem que Esperar, que era um espetáculo muito doido, assim, muito grande, com o Paulo Altran, com a Laura Cardoso, com a Karen Rodrigues, assim, uma coisa que hoje em dia nem existe mais. No elenco dessa peça tinha alguns dubladores, e também por causa dos comerciais que eu fazia, às vezes eu tinha que gravar a locução do comercial, né? Fazer uma chamada tal, e ir em estúdios de locução. E o pessoal meio me via e falava, pô, leva ele pra dublar. A Alamo, que é um estúdio de dublagem que hoje não existe mais, era muito perto da casa dos meus pais. Então eu tinha uma indicação, eu sabia onde era. Um belo dia, quando eu tava com 11 para 12 anos, falei, ah, mãe, vamos lá na Alamo, aqui pertinho e tal. Fui lá, fiz um estágio de dublagem, comecei a assistir dublagem. Na sexta-feira fiz um teste e aí comecei a fazer aos pouquinhos, tal, aí fui sendo apresentado em outros estúdios e nunca mais parei. Continuei fazendo teatro, cinema, TV, mas muito esporádico, assim, muito menos do que a dublagem. A dublagem ocupou 90% do meu tempo. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você iniciou na dublagem? 12 anos, vai, 11 para 12, foi em 96. Nossa, 96. Cara, então pera aí, eu tô percebendo aí que você já chegou na dublagem arrasando, porque É que Pokémon tinha é mais pouca ou gente, menos. né? Tinha poucas crianças também, era uma época que tava uma transição de não queria mais mulher dublando criança, o Wendel e o Hermes que já estavam um pouco mais velhos. Então na minha faixa tinha detalhe que já dublava, tinha o Rodrigo, o Wagner, o Yuri, o Alex Wendel, que hoje não dubla mais, tal. Aí depois veio o Thiago Longo, veio o mas tinha pouca gente, na verdade. Então acho que é isso. E coincidiu de estar no lugar certo, na hora certa, e ter um movimento de aumento da dublagem muito grande, com TV a cabo, com Uhum. popularização do VHS, então teve um aumento de demanda muito grande. E você lembra, assim, mais ou menos, o seu primeiro trabalho importante, ou pelo menos aquele trabalho assim que você iniciou, que te marcou quando você entrou na dublagem? Cara, o primeiro. Foi marcante a minha primeira escala, porque, embora seja de um filme, eu fazer o filho, o personagem nem tinha nome, era com um ator famoso, né? Porque eu conhecia o John Travolta. Então não era um baita filme, chamava A Cor da Fúria. Não era um filme blockbuster do John Travolta, mas eu fazia o filho do John Travolta. Então a minha primeira escala já foi uma coisa meio marcante. Eu falei, nossa, fiz o filho do John Travolta e tal. Mas eu acho que de série, de coisa de reconhecer e tal, já direto o Pokémon. Eu já dublava uns 3 4 anos, fazendo personagens genéricos, assim. Já tinha alguns fixos de série, mas de séries meio alternativas. Mas o primeiro de começar a me chamar para evento, de começar de ter das pessoas chamarem atenção para o trabalho em função disso, foi Pokémon mesmo. Que eu já tava com Pokémon. 14 para 15, assim. E você já tinha quanto tempo de dublagem? 3 anos, assim, 3 anos e pouco. Olha só.
Porque, tipo assim, os outros convidados que já passaram aqui, eles já relataram que alguns dubladores, assim, eles, para pegar papel importante, levaram 5 anos, 8 anos, até Sim, dez sim. anos. E você com 3 anos, você já despontou. Eu acho que para, não sei como, com quem são as pessoas com quem você conversou e a idade que eles começaram, mas acho que para crianças é mais fácil. As crianças que despontam vão muito rápido, assim. Até porque tem uma vida útil, assim, uma duração um pouco curta, assim. Se for garoto, né, a voz muda muito rápido. Menina não, menina é mais tranquilo, mas... E como tem muito produto infantil, então, e Uhum. a maioria é dublado, criança que se destaca voa, assim, muito rápido. Mas para os adultos, de Mas fato, é um processo mais lento. você já era um cara, assim, antenado com a dublagem? Você já, tipo assim, assistia os desenhos, assim, antes de você ser dublador, mas você já ficava meio, assim, ligado nisso ou não? Você começou a ligar mesmo na dublagem quando você começou a trabalhar nela? Quando eu comecei a trabalhar nela, assim, não era, tipo, habitar estúdios, não era uma coisa, não era um ambiente estranho pra mim, assim, eu tava familiarizado com microfone, essas coisas, que parece que não, mas a primeira vez que você entra, você se impressiona, né? Você fala, nossa, que legal, tal. Mas como eu já habitava desde pequeno, acho que foi um processo mais fácil pra mim, um estranhamento que eu não tive. Mas passei a notar que as coisas que tinha todo essa produção mesmo por trás, assim, que tinha todo um mercado e que tinha um, uma cadeia produtiva toda atrás, assim, uma galera trabalhando com isso, assim, foi só depois que eu comecei a trabalhar. Antes não era muito ligado nisso, não. E quando você chegou no estúdio de dublagem, começou a ver aquelas vozes que você só ouvia, qual foi a sua reação? Qual foi o sentimento? O que você pensou, cara? Eu lembro, a minha primeira escala na BKS era uma época que a gente ainda dublava junto, que hoje é muito raro, assim, mas os atores, os protagonistas, normalmente, assim, quem participava muito junto, gravava junto por uma questão técnica. E aí, minha primeira escala na BKS foi eu, a Angélica Santos, o Hermes Baroli e a Daniela Piquet. A voz da Dadá, a Daniela Piquet, não era muito afetiva para mim, mas a Angélica, para mim, era muito forte no Kevin Arnold, dos Anos Incríveis, e Uhum. o Hermes era o Seiya, né? Então, de fato, meu, eu fiquei muito emocionado. Já falei, caramba, eu tô gravando aqui com o Seiya, com o Kevin Arnold e tal. Mas tinha questão de ser, tá trabalhando e tal, mas lembro que foi marcante, e ainda por ser a minha primeira escala num estúdio que eu não conhecia, e já com esses caras, assim, fiquei tímido, fiquei inseguro, Aham. mas rolou. Que bacana, cara. Tipo assim, você falou que você pegou essa dublagem aí, que muitos já relataram que sente até saudade dessa época, que era a dublagem na bancada e tudo mais. Você não ficava meio intimidado assim, com aqueles dubladores experientes, mais velhos, e você ali novo, ou não? Era normal pra Não, acho que você? acho que eu não tinha muita noção, assim, de, de responsabilidade, assim. Então não ficava com. Não, nessa primeira escala tive porque eu tive esse reconhecimento de pessoas que eu gostava, mas eu lembro de fazer uma série chamada Terra 2 com a Isaura Gomes, que é uma monstro, assim, que já faleceu e tal, mas que era muito divertida, a gente estava muito bem. Depois fiz Zorro, que era muito com a Denise Reis e com o Wellington, que a gente vai ficando amigo, assim, eram pessoas que eu gostava. E eu era meio café com leite, assim, acho que criança não apita muito, assim, ela se dá bem com todo mundo, não tinha grandes questões, assim. Uhum. Ter problema com as E, pessoas depois de velho, quando era criança tava tudo bem. mas nesse tempo da dublagem aí, você começou a fazer outras coisas, tipo teatro também? Ou não? Como é que foi? Me Você dediquei começou a mais à dublar? dublagem, mas continuei fazendo cinema, coisas que convite de amigos, fui fazer faculdade de cinema, aí fiz o CPT, o Centro de Pesquisas Teatrais lá do Antunes Filho, que não é uma graduação, tal, mas é um curso interessante. E continuei fazendo teatro também, mas sempre por convite de amigos ou formatura de alguém que precisava sempre ou substituir alguém, sabe? Foram outras peças que ficavam em circuito alternativo, assim, nada muito de mainstream, mas muito menos do que em relação à dublagem. Apresentei um programa na TV Cultura chamado Cambalhota por 2 anos, que era um programa infantil, assim, aí tive essa experiência de apresentar também. Aí nessa época comecei a gravar as chamadas da TV Cultura, então, mas muito, se for comparar, não se compara, assim. Dublagem muito E, mais. E aí comecei a mas, dirigir, então aí você começa a dublar um pouco menos também. Fiquei bastante uhum. tempo dirigindo, mas dos 23 aos 28, assim, dirigi bastante. Cara, você é um prodígio, porque eu falo, não, sério mesmo, eu não tô puxando a sardinha pro seu lado, mas é porque, tipo assim, o que eu falo assim, pelos convidados que já tiveram aqui, muitos falaram que isso foram dirigir depois bem velhos, ou então nunca quiseram nem chegar perto de direção, sempre preferiram ser dublador e ponto final. Uhum. Você está contando isso aí, cara. E eu te pergunto, o que que você mais gostava de fazer e o que que era mais difícil, dirigir ou dublar?
Eu acho até hoje dirigir muito mais difícil, assim. E eu prefiro dublar, de fato. Uhum. Gosto de dirigir pontualmente, sabe? Ah, vem fazer esse filme, aí vai, dirige o filme umas 2, 3 semanas, aí fica um tempo sem dirigir, assim, cai na rotina da direção todo dia, segunda a sexta, anos e anos a fio, assim, é uma coisa que já não quero mais e que não recomendo, assim, acho que de fato consome muito, é insalubre, assim, gera a Uhum. longo prazo, assim, de fato faz mal. Hoje em... Ah, não, eu te pergunto assim, E hoje aí em dia prefiro você... dublar, assim, acho dublar muito mais livre, assim, você propõe, né, e é o diretor que tem essa responsabilidade de te podar, assim, te dar orientações. Eu me sinto mais Uhum. confortável dublando, assim. Mas hoje em dia você ainda continua dublando ou você se dedica a alguma outra profissão, algum outro hobby? Não, dublo e dirijo, tô aqui, tô morando no interior, então tô tentando viver com o mínimo possível, assim, de subsistência. Então tenho galinha, tenho horta, vou Olha, ter que reduzir meu custo de vida muito, assim. que Então tenho bacana. dublado menos, mas faço os workshops às vezes, participo de evento, Que é, legal. então tô me segurando assim em outro ritmo, assim, tentando voltar minha atenção para outras coisas também, assim. Acho que nunca vou parar de dublar, assim, dublagem é o que eu mais gosto de fazer, é meu ofício, assim, acho que é onde eu performo bem e a gente tem condições de fazer aqui mesmo remoto, mas acho que não é mais o grande motor da minha vida, assim, a coisa onde que eu penso 24 horas por dia e que eu corro atrás e minha preocupação até na questão de sindical, que eu era muito mais envolvido, assim, eu dei uma afastada. Eu, eu, eu tenho que te perguntar então, Fábio, porque isso é uma coisa muito pertinente. A gente tem visto bastante que é a questão do uso de inteligência artificial. Aham. Existem dubladores que, tipo assim, temem pelo fim da profissão como a gente conhece e tudo mais. Existem dubladores que falam que não vai ser bem assim, que a dublagem ainda vai continuar existindo, vai ter as alterações e tudo mais. Hoje em dia, diante do que você vê, você acredita que a dublagem que a gente ama e conhece pode acabar ou não? A que a gente ama e conhece, não. Mas a dublagem que a gente não ama e não conhece, sim. Sabe, essa dublagem do dia a dia, essa dublagem que às vezes até a gente tira sarro, que a gente não presta muita atenção, essa de fato vai acabar, porque é mais barato e mais prático fazer, etc. Mas essa dublagem que a gente chama de dublagem artística, feita para alguns projetos especiais, essa eu acredito que vai se manter. A dublagem, enquanto manifestação artística, utilizada em outros contextos, se mantém. Mas acho que o modelo econômico da dublagem, de fato, vai mudar drasticamente e vai se reduzir para uns 20% do que ele é hoje. Uhum. Porque é isso, porque o grande volume de trabalho está nessa outra dublagem, não está nessa dublagem com tempo e com escolha artística, muito pelo contrário, o grande volume de trabalho é na fábrica, e a fábrica está interessada em resultado e custo mínimo dentro do sistema que a gente opera. Então, Sim. quando isso for ficar cada vez melhor, isso pode ser utilizado, isso será utilizado sem sombra de dúvida. A gente se organiza para ter algum tipo de legislação que regulamente isso, mas a gente está sempre atrás, né? A coisa primeiro acontece, depois você vai tentando regulamentar. Então é um momento muito delicado, assim, eu vejo o mercado diminuindo, assim, ao mesmo tempo que vejo alguns investimentos de empresas internacionais, né? Hoje pouca gente ganha dinheiro com dublagem no Brasil. As maioria das dubladoras são ou é sul-coreana, ou é mexicana, ou é inglesa, sabe? Os estúdios nacionais foram comprados e hoje eles são meio, fazem parte de conglomerados de multinacionais. Sim, Então sim. perdeu mesmo, ficou meio impessoal, sabe? Hoje você não conhece mesmo, você sabe quem é o chefe. Antes você ia lá e conversava com o Ender, ia lá e conversava com o Alvênio, ia lá e conversava com o Alan. Agora você Agora reporta um dirige. CEO que está em Londres, você nem sabe o nome, entendeu? Você entra no estúdio, deixa a sua impressão digital, fica na salinha da recepção, não pode falar nada, não pode usar o celular, você tem que ir embora. Ficou meio esquisito, assim. Ou seja, já ficou meio máquina. Se a máquina vier Uhum. fazer, os caras vão querer fazer, né? Porque máquina não falta, máquina não cobra, máquina não exige direito, máquina não dá trabalho. Não ficou aquele ambiente gostoso e saudável que era uns anos atrás, É, da exatamente, dublagem e tudo exatamente, mais. exatamente. Isso foi se perdendo, assim, o convívio, ficou mais frio e calculista, assim, mas você vai lá, faz seu trabalho e vai embora. Eventualmente Há você um se tempo. encontra fora, assim, tem pessoas, claro, as pessoas ainda são amigas, têm seus convívios sociais, mas dentro do estúdio não é mais um lugar, assim, de estímulo e de convívio. Uhum. Há um tempo atrás, a gente viu uma grande empresa aí, que eu não vou falar o nome, Amazon, que lançou. É o ar-condicionado. Que lançou, cara, um filme totalmente dublado por IA e falou que ia lançar mais 10 filmes dublados por IA.
E, cara, foi sim assustador, foi medonho e tudo mais. A gente viu que a repercussão também foi totalmente negativa. Diante do que a Amazon, quer dizer, a empresa, não posso falar o nome não, que a empresa fez, você acha que outros estúdios, outras empresas podem seguir a tendência dela e querer fazer isso aí, dublar tudo por IA? Acho que sim, assim, não, ou não tudo, acho que foi um experimento, então eles arriscaram e viram Uhum. como foi recebido, assim, botaram um argumento de democratização do conteúdo, que faz sentido também. Uhum. Então, vai, acho que é isso, vai tentando, daqui um ano, tenta de novo, sabe? Acho que você vai acostumando, assim. Ao mesmo tempo, acho que tem um movimento de aceitar umas dublagens meia boca, feitas por seres humanos, para falar, ó, tá vendo? O ser humano tá fazendo assim meio torto. E a IA faz um pouco melhor, então deixa a IA, entendeu? Acho que tem as duas coisas acontecendo. Mas acho que foi uma tentativa. Eles não têm muito a perder, assim. Foi, acho que recolheu alguns, os outros ficaram. Acho que os próximos vão lançar sem grande estardalhaço, sabe? Põe só um aviso e deixa passar. Eu vi aquele da Globo, na verdade, Documentário do voo do Air do France. Air France lá. Cara, não achei ruim. Não achei uma coisa mal feita, assim, que grita assim, nossa, isso aí tá horrível, assim. Eu já vi dublagens humanas piores, entendeu? Então você fala assim, puta, até que ponto? E também depois que descobri que foi feito com a voz original dos caras que deram depoimento lá na França. Pô, isso é Sim. mó legal, sabe? Palmas pros caras que fizeram esse programa, assim, é uma coisa louvável, assim, é uma tecnologia que, pô, se existe, tem que ser usada. E a gente volta para essa dublagem mais artística, mais artesanal, mais mais inviável economicamente, né? Porque ela talvez não gere tanto lucro, porque ela demanda mais tempo e dinheiro para ser executada. E aí você precisa ver Uhum. o quanto isso impacta no consumo final da obra, se faz grande diferença ou não, entendeu? Pá, investimos Uhum. sei lá quantos milhões para dublar e o impacto foi esse. Economizamos tanto, o impacto foi pouco menor, vai valer a pena. Porque no fundo o que manda é isso, né? É número. Sim. Olha, você falou uma coisa importante aqui, essa questão dos estúdios estarem dissolvidos, em conglomerados e tudo mais. A gente sabe que a dublagem brasileira é referência no mundo, é eleita uma das melhores. Na minha Sim. humilde opinião, é a melhor. Mas a gente já ouviu falar daqueles famigerados estúdios de Miami, né, com aquelas dublagens esquisitas, jovem dublando velho, Uhum. velho dublando jovem, sem emoção, etc e tal. A gente viu e vê aqui no Brasil que também muitos estúdios surgiram e continuam surgindo fora do eixo Rio e São Paulo. Temos em Brasília, temos no Sul, temos aqui em Belo Horizonte, que é aqui perto e tudo mais. A sua visão, Fábio, você acha que isso pode ajudar ou não ajudar a dublagem brasileira? Cara, eu acho que ajuda. Acho que a dublagem brasileira, de fato, ela é muito concentrada em Rio e São Paulo e não deveria. Eu acho, num campo ideal, que podia ter uma dublagem por estado. Porque a gente tem as retransmissoras, sabe, locais. Então tem até uma publicidade local. E cada estado do Brasil é um país. Cada estado do Brasil tem suas particularidades de forma de se expressar a língua. E a dublagem é justamente para isso, né? Para você aproximar o seu entendimento e te familiarizar com aquilo. Então Uhum. daria, no campo ideal, assim, só a favor de que tenha 26 dublagens o filme no Brasil. Várias versões. Como é que é gaúcho? Como é que é o mineiro? Como é que é o soteropolita? Como é que é o baiano? Acho que poderia ser enriquecedor e faria muito bem. Mas me perdi na pergunta, desculpa. Não, é porque qual que é a sua visão desses estúdios fora do eixo Tem que estúdio estão fora do. surgindo aqui Acho ao bom, redor? assim, estúdio no Sul, estúdio no Rio. A gente tem uma questão de regras de trabalho, né? Como é que Aham. como as pessoas se organizam, como é a remuneração disso. E aí o pessoal de São Paulo e Rio, que acaba cobrando mais caro, acaba sendo, considera injusto, né? Fala assim, pô, mas os caras fazem um preço menor. Mas, de fato, são realidades diferentes, né? O aluguel em São Paulo não é a mesma coisa do aluguel em Curitiba, não é a mesma coisa do aluguel em Recife. Então, de fato, o custo de vida nessas cidades é diferente, o custo operacional também é diferente. Muitas empresas fazem isso, né? A Apple vai produzir o iPhone dela na China. Sim. Então, se é mais barato, o cliente talvez ele tenha que ter esse direito, mas não há muita estrutura, não há escola, não há formação. Acho que é um baita caminho que podia ser muito mais explorado e que fica nesse método antigo de fazer essa dublagem concentrada ou em São Paulo ou em Rio, criando até mitos de que o paulistano não tem sotaque, sabe? Essa coisa que passa até por um preconceito, assim, intrasocial interno do Brasil, assim, de se reduzir a isso. Acho que é redutor, assim. Acho que falta, tem muito potencial, mas, de novo, a gente vai entrar numa coisa financeira, assim. Se eles pudessem dublar em uma vez, em um lugar e resolver, por isso que aí acaba existindo Miami, entendeu? Você fala Uhum. português? Basta isso. Basta ser falante de português. Vem aqui, vem dublar que a gente entrega aqui pra você.
A gente teve um exemplo disso há um ano e meio atrás com a série o Rei de Tulsa com o Stallone, que foi dublado lá pra fora. O pessoal não gostou da dublagem, teve que ser redublada totalmente no Brasil. Sim. Com Mas aí é um caso sotaque. muito particular, que tem um ator muito reconhecido, tem essa repercussão. Mas acho que Uhum, para essa que reclamaram, passou uma 5 que ninguém falou nada. sim. Agora, deixando essas polêmicas de lado, nem sei se isso pode se dizer que são polêmicas, É, né? polêmicas. Faz parte, é uma É, realidade mesmo. É uma mas é realidade porque a gente vê que são assuntos que vai e volta, sempre estão aí, a gente que se vê. atravessam todas as categorias de trabalho, assim, não é só privilégio, entre aspas, dos dubladores, não. Em teoria, nós somos atores e temos até outras vertentes para se arriscar e fazer outras coisas. Ser criativo faz parte da essência da nossa profissão. Mas e todas as outras pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, né? Como é que elas vão trabalhar? O que será feito disso? E aí é isso, extrapola para a dublagem. Os dubladores são uma categoria relativamente pequena, né? Perto Sim. de tantas outras que estão sendo substituídas tanto quanto. Fábio, agora você falou em questão de direção de dublagem, tudo mais, a gente sabe que você tem uma carreira extensa e tudo mais. Mas, tipo assim, hoje em dia, né, os seus trabalhos que vocês dublam, assim, você já pegou novela mexicana, dorama, novela turca? Tem uma diferença, assim, grande para dublar isso ou não? Dublagem é tudo igual, é tudo o mesmo padrão? Não, tem diferença. O padrão a gente tenta manter o mesmo, fazer tudo igual, assim. Sim. Sim, padrão de qualidade eu tento manter, mas eu acho que é isso. Línguas orientais, em sua maioria, parece que os fonemas têm mais significado, assim, sabe? Parece que os caras falam duas sílabas com sons diferentes. Duas sílabas cabem frases, Tem assim. uma frase Também diferente. acho que estamos menos adaptados, menos acostumados a traduzir dessas línguas. Então, além de já vir uma tradução não tão redondinha, tem essa questão fonológica, tem a questão de expressão mesmo física, de como as pessoas falam as coisas. Eu acho um pouco mais difícil, assim, acho que demanda mais cuidado. Também porque a gente está mais acostumado, a gente passou anos e anos fazendo 90% de produção americana, então é muito mais fácil, assim. O Uhum. espanhol e o italiano tem uma coisa de fisiologia parecida, que acaba dificultando um pouco mais. O turco, o alemão também é mais complicado, assim, mas a métrica é mais parecida. Mas, cara, chinês, mandarim, japonês acho complicado, como Sul-coreano. vietnamita, sul-coreano, muito mais difícil, assim. E você pode cair nos maneirismos de terminar tudo com A, com E, com né, sabe? Porque eles falam né, e aí você acaba Uhum. botando né em tudo, fica esquisito, assim. É mais difícil, sim. Eu apanho mais. Tipo assim, entre um filme, uma série, um desenho e um game, você tem alguma preferência ou não? Todos são bons, você é de boa. Eu gosto de todos, acho o game o mais mecânico, o mais impessoal, o mais frenético, assim, o mais fábrica, sabe? Que o método até de gravação é repetição, repetição, você escuta, repete, ele não tem uma. Ele não é analógico, né? Ele é muito fragmentado, ele é discreto, assim, é isso, não é linear. Uhum. E você tem menos referências, assim, e os padrões que a gente estabeleceu de produção também são, acho, exagerados, acho que merecia uma revisão, sabe? De fazer de um jeito mais lento. Mas entre linguagem, eu acho o desenho mais divertido. Mas aí eu vou mais sobre a temática e o conteúdo do que a mídia em si, sabe? Porque isso, tem desenho Aham. legal pra caramba e tem desenho chato de fazer. Tem filme incrível e filme porcaria. Eu tenho sorte que os últimos projetos que eu tenho me envolvido, assim, tenho gostado de fazer muito, assim. Faz muito tempo que eu não trabalho com negócio. Uhum. Nossa, que saco que eu tô fazendo isso, assim. Nos últimos 2, 3 anos, assim, só tô fazendo filé, assim. Só coisa que eu acho legal. Ó, que Tenho coisa dado boa. sorte. E tem algum tipo de produção que você não faz, você não dubla, você evita? Tipo um filme de terror? Ou sei lá, uma Cara, eu no série. final do ano retrasado, já até me arrependi disso, mas tem uma série, um desenhozinho que eu dirigi a primeira temporada e achei ele muito escroto. Eu falei, ah, mano, não quero fazer a segunda temporada. Mas hoje em dia eu falei, meu, se eu não for eu, vai ser outro, sabe? Devia ter feito, tudo bem. E Mas qual que é? chama Tuttle Twins. É uma série de uma produtora. Putz, é uma série ultra neoliberal, assim, que ensina educação financeira para crianças. Sabe? Fala que você tem que ser um empreendedor e comprar seus bitcoins aos 6 7 anos de idade, sabe? Me pegou isso, porque é pra criança. Achei muito canalha, cara. Achei muito canalha. E tem, e tem um discurso anticomunista muito forte, assim, muito. Meu, historiograficamente também força uma barra. E aí tem que ter.
na primeira temporada eu tentei passar um pano em algumas coisas, fazer algumas adaptações, mas falei, putz, não quero, não vou fazer. Agora sim. Mas é. Mas em relação, assim, aos filmes de. Os filmes assim, que você já dublou, assim, você nunca teve um assim que você evitou, é filme de terror, eu não vou dublar. Não, mó legal, não, gosto. Gosto de tudo, assim, gosto. Fiz até uns Emanuele na Alamo, assim, aí na verdade tive o cuidado de falar para as mulheres, tipo, você topa fazer, não sei, pra você tem problema. Todo mundo Olha. topou, e aí um cara não topou por motivos religiosos. Falou, ai não, minha religião Aham. não permite, não vou fazer. Eu, tá bom, Cara, teve um dublador aqui, eu posso falar quem é, porque a entrevista já foi lá, que é o Tarcísio Pureza, não sei se você conhece ele. não conheço. Não, ele é um dublador do Rio. Uhum. Atualmente ele tá despontando porque ele tá dublando o Aemon Targaryen na Casa do Dragão, né? E ele contou que no começo da carreira dele, ele chegou a dublar aquele Família Sacana, você conhece? Uhum. Não, não. Também. Vê que você. Gente, quem tá assistindo essa entrevista sabe que o Fábio Lucindo é um cara puro, inocente. Não Não estou manjo, dizendo que eu sou. Eu não estou dizendo que eu sou sujo, não. não manjo de família sacana, não. Mas vou procurar. Não pesquise isso, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, ele contou que a questão de necessidade era um trabalho como qualquer outro e ele fez, não se arrepende e tudo mais. Emanuele, eu vou falar a verdade pra você. Algumas vezes eu posso ter assistido um ou outro ali quando eu tinha meus 13, 14 anos, né? Mas Mas é mais eu não lembro. engraçado, né? É um É, erotismo antigo, mais engraçado, assim. Hoje eu acho que é, que a gente você vê chegava na mais como escola. curiosidade, né? Como uma coisa fetichizada, assim, né? Não tem a Isso. função. Olha, você, jovem gafanhoto, pequena libélula, você que está aí perdido aí, Emanuele, era um filme, assim, diferente, passava na Uma madrugada da série de Band. filmes, né? É uma série de filmes passando na Série. madrugada da Band. E, tipo assim, o legal é que a gente não tinha smartphone, não tinha Não, internet exatamente. avançada, então era esperar 2, 3 horas da manhã, tinha que esperar o Otávio Mesquita, meu Deus do céu. Olha que sacrifício, tinha que assistir o programa do Otávio Mesquita para poder Pra assistir o Papai de depois, Manoel. pra E, tipo depois assim, não assistir. era nada demais. Eu via aquele trecho assim, isso? O que é isso? Tipo assim, né? É óbvio que algumas vezes minha mãe levantou de madrugada, me deu uns petelecos no pé do ouvido, né? Sim, Aquilo sim, sim. tudo. Mas Mas eu é, tô te rapaz. falando. É a mesma coisa que você começou falando, ó, você fez parte da minha infância. Ah! Ô, gente, não, pera, eu falo, você fez parte da minha infância, foi por causa do Pokémon. O Emanuele tá em outro lugar, mas tá nesse mesmo, Não, não, nem nesse, lembro quem que era Emanuele, nem lembro nesse quem que eram os mesmo afeto. dubladores. Nesse mesmo afeto. Oh, meu Deus do céu. Fábio, desculpa aí, compostura, passou. Ó, você tem uma voz marcante, você sabe disso. Você já deve ter ouvido isso aí, esse tipo de comentário, elogio e tudo mais. Já aconteceu, ou talvez ainda aconteça, uma situação, você num supermercado, numa farmácia, num táxi, a pessoa ficar encafifada, tipo assim, o cara te conhece de algum lugar, não sei, já ouvi sua voz em algum lugar, já aconteceu alguma coisa do tipo? Cara, muito raro, muito raro. É, tanto que isso aconteceu tem uns 2 anos, recentemente, quando eu tava no Museu do Inseto, que é um museu aqui em São Paulo. Aí não sei se eu estava na sala com um amigo meu falando e talvez a sala também estivesse vazia, reverberou muito, e aí a monitora lá do museu falou, com licença, né? Me chama de senhor. O senhor é dublador? Aí eu falei, putz, sou tal, mas muito raro, muito raro. Tanto que eu tô lembrando dessa vez e trazendo pra você, assim, porque de resto, no dia a dia, assim, passa batido mesmo. Olha, agora eu tenho que fazer aquelas perguntas que os fãs ficam ansiosos, querem saber. Primeira pergunta, como é que Pokémon foi parar pra você? Como é que o Ash foi parar pra você, cara? Ele começou a ser feito na Master Sound, que é um estúdio que eu já dublava há certo tempo, e veio como um teste. Ah, chegou uma série nova aí, mas já tinha aquela onda de que tinha dado ataque epilético nas crianças no Japão. Então ele já chegou com uma onda tipo, é o desenho do demônio, que deixa as crianças muito doidas e tal. Então tinha essa aura, mas não sabia que ia ser esse sucesso que dura até hoje, assim. Então tinha só essa gracinha, assim, é aquele desenho e tal. Fiz o teste, na verdade o teste é dublar uma cena, fizemos tipo, uns 3, 1 minuto assim, do episódio.
Aí pra São Paulo deve ter feito Fizeu, deve ter feito Yuri, sabe? Os garotos da idade acabaram fazendo todos, foi aprovado e a gente começou a fazer. Relativamente simples, não é um desenho muito complicado, né? O Ash, embora é um herói relativamente chapado nesse objetivo dele de querer ser herói, não tem grandes nuances dramáticas, assim. Então foi muito tranquilo, assim, de fazer. A execução de Pokémon é relativamente simples e rápido de fazer. Mas uma curiosidade é que a gente começou traduzindo o nome dos Pokémon. Então a gente falava Borbolivre, Pomboto, deu uma adaptação e depois viu lá pro 15º episódio e falou assim, puta, melhor não, melhor voltar e aí vamos refazer, porque o Pokémon vai falar só o nome dele. Era uma incógnita ainda, não sabia se ia dublar os Pokémon, se não ia e tal. Aí até bater esse martelo, traduziu-se tudo. Depois voltou atrás e deixou o nome padrão. Uhum. E, tipo assim, cara, aí você ganhou o personagem Ash. Você imaginava que Pokémon ia ter a repercussão que teve? Jamais, jamais. Jamais. É uma coisa que eu revendo, assim, vou entendendo ainda. Tipo, a gente tá aqui falando disso pra mim ficar mais forte. Na época, não tinha muito como ter noção. E na época meio escondia um pouco, assim, dos meus contemporâneos, porque não era coisa de criança Pokémon, né? E eu ainda não tinha noção, assim, do tamanho da coisa. Se vi hoje, fui mandar umas imagens pra um cara que tinha dado uma entrevista e tal, aí achei aquela Pokémon Club número 30 que eu tava na capa de Ash, assim, meio de cosplay de Ash, com 16 anos. Eu falei, nossa, cara, já tem tempo isso, sabe? E aí hoje eu meio adquiri a noção de que, caramba, de fato, eu com 16 anos dublava o negócio, mó famosão, tá mó da hora, assim. Hoje caiu umas fichas, assim, em relação a isso. Na época eu acho que passava mais, estava meio no automático, estava muito frenético, fazendo muita coisa, assim. Nem pensava muito Uhum. sobre. É, porque a gente sabe que vocês dubladores, assim, quando vocês despontam mesmo, vem toneladas de serviço, de E eu estudava dublagem. ainda, tinha que ir pra escola ainda, sabe? Tinha vida de adolescente normal, assim, era bem puxado. E aí, e os seus colegas de sala sabiam que você dublava? Já porque, vai, os meus amigos de infância, de colégio, já sabiam até do teatro e de publicidade. Então eles souberam até quando eu comecei. Eu falei, nossa, eu tô indo atrás do negócio de dublagem e tal. Então pra eles, pros meus amigos íntimos, assim, de infância, não fez Não grandes alterou. diferenças, assim. Mas É, nota muito. não tinha aqueles chato, aqueles assim, ah, Ah, você é Fabricindo, deixa eu sim, tirar sim. uma Mas foto, isso me antes, eu assina no fazia caderno. antes eu fazia propaganda da Colgate. Eu era garoto Colgate, assim, fiquei exclusivo da Colgate, só podia fazer Colgate, não podia nem fazer outras propagandas e tal. E aí isso, eu era chamado de Colgate na escola, né? Nem, isso é pré-dublagem. Eu lembro de sofrer mais por causa da Colgate do que por causa da dublagem. Dublagem meio tirava de letra porque o pessoal não reconhecia muito, assim. O Ash era o Aham. mais famoso, meus amigos não assumiam que assistia, porque Pokémon era coisa de criança, e as crianças estavam outro horário, né? A gente estudava de manhã, as crianças à tarde, então não tinha erro. Uhum. Mas tinha sempre, tipo, embaladinha, né? Você com 17, 18 anos querendo ser cool, descolado. E aí chega os caras, oi, esse aqui é o Fábio, sabia que ele faz o Ash do Pokémon? Tipo, aí quando você vê, você tá no meio da balada gritando, Pokémon lá vai! Não sei o que. Quando eu tinha 17 anos, não era a coisa mais atraente que eu queria estar fazendo naquele momento, né? Mas tudo bem, já Uhum. passou também. Tipo assim, não sei se você pode responder isso aí, mas a gente sabe que teve aí uma mudança de voz no Pokémon, cara. O que que aconteceu? Você pode falar sobre isso? Posso, claro. Oficialmente, jamais saberemos, eu acho, assim, porque foi uma coisa estranha até pra mim, porque eu antes de organizei um esquema de continuar dublando de fora, que eu tava morando em Portugal, e dublei, fiz 12 episódios e um filme de lá. A coisa estava funcionando pra mim, ia continuar. Só que não, do nada começa a receber ligação do pessoal do Rio de Janeiro falando que tá fazendo teste pra Pokémon. Falei, nossa, que esquisito, né? E pronto. Falei, olha, a partir da próxima temporada não vai ser, vai mudar todas as vozes, vai pro Rio de Janeiro. Se foi porque eu tava morando fora, não sei. Porque isso entregava do mesmo jeito, não dava tanto trabalho a mais. Eles, na verdade, que me davam trabalho, porque eu tava morando em Coimbra e eles pediam pra eu ir pra Lisboa gravar. Então era um dia que eu tinha que me deslocar, fazer uma viagem de 2 horas e tanto, ir gravar. No primeiro dia é legal. Na sétima vez que eu tava indo, eu falei, pô, por que eu não posso gravar aqui, sabe? Mas tudo bem, tudo porque eu queria continuar fazendo. E aí, de repente, mudou. E aí até os meus pares, né? Tipo, a Isabel de Sá, o Márcio Araújo, pessoas que tinham personagens também tanto tempo quanto que não fizeram nada, acabaram perdendo. Não dá pra saber, assim, não dá pra afirmar e cravar, não, foi porque o Fábio foi pra Portugal e aí mudou tudo. Mas tava rolando isso e teve essa. Também acho que eles aproveitaram talvez uma mudança de saga, né? Porque foi no final da. Começou uma nova série, né? Começou um novo traço. É uma outra liga lá. Né? Então, não sei se juntaram o momento com essa questão de logística e preferiram mudar tudo de uma Olha, vez. eu admito que Pokémon eu assisti assim, sei lá, até meus. Eu come... Quando estreou na Record, né, na TV aberta, que a gente consumia as coisas na TV aberta. TV a cabo era pra Sim. poucos.
Mas eu Exato. tinha ali em torno ali dos meus 8, 9 anos ali. E, cara, eu assisti Pokémon até 17 anos. Foi quando eu formei, fui trabalhar, fui começar a ter vida de adulto e acabou. Sim. Quando eu tive a notícia da mudança de elenco, por mais que eu já não acompanhava a série, eu fiquei assim, sabe? Deu uma dor no coração, deu uma tristeza, porque, tipo, É, sim. pô, é como um amigo seu de longa data tivesse ido embora, partido. Sim, Tá, é o um Ash, marco na minha carreira em vários aspectos, assim, tão positivos quanto negativos. Acho que é a grande ruptura mesmo, é a grande perda, o grande luto, a grande frustração, sabe? Eu queria ter dublado o episódio que ele foi campeão. Você acha que não? E aí volta o Brock, volta. é, pois Mas é, você também, tinha. é claro, É, mostra que também não é perfeito, é isso, é como é a realidade, o que foi feito está feito. Estamos aqui falando disso de novo, sabe? Então é muito cara, grande. sim, eu É tenho que maior falar, que eu, melhor que. Não tem nem o mas que. olha, com respeito aos colegas dubladores, porque parece que o Ash também tá na terceira voz já, né? Nem Sim, sim. permaneceu a voz que eles optaram lá e tal. Mas, cara, os momentos mais impactantes, mais memoráveis, felizmente, foram na sua voz, na minha opinião. Óbvio que eu Sim, eu queria gosto. que. Ganhar a Liga Pô, Laranja, os filmes, né? Os primeiros filmes são muito é fortes. isso que eu ia te falar. O filme, cara, aquele filme do Pokémon que o Ash vira uma É. estátua de pedra, Aí, velho. Cara, eu tô com. Eu vou entregar minha idade aqui, gente. Pode não parecer, eu tenho esse rostinho aqui de 23, mas na verdade eu tenho 35. pô, Mas, cara, se eu ver esse filme hoje, eu aí garanto pra chora, você que eu choro. Eu choro. chora, Eu choro. Eu chora, choro. Eu chora. vou mostrar pro meu filho. Eu sou pai recente, eu ia fazer um ano agora. Cara, eu pretendo passar pra ele Pokémon. Tudo que eu conseguir mostrar, Claro, eu vou mostrar pra ele, vou apresentar. E esse filme é uma das coisas que tá na lista, tá guardadinho ali pra eu mostrar pra ele. sim, lógico. Pô, caramba. É muito forte, é É emocionante mesmo, é de chorar mesmo. Vi no cinema, forte pra caramba. É forte um marco. demais. E é muito, pra muita gente é o primeiro filme que a pessoa foi ver no cinema também. Meu, Pokémon é o primeiro filme que eu fui ver no cinema. Assim, tinha um amigo que estudou comigo lá em Portugal que tinha isso. Assim, cara, você marcou muito a minha infância porque o primeiro filme que eu fui no cinema foi Pokémon. É um dos poucos filmes da minha vida que me fez realmente emocionar. É, e tipo assim, mas é um filme de criança, é um filme de desenho, mas gente, quando a história é muito bem contada, quando Os filmes trabalha. têm um cuidado especial também, né? São filmes são pra Sim, família, assim, é outro rolê. E, se não me engano, esse filme tem tipo uns 20 minutos só de Pokémon convivendo, falando, conversando. Não tem texto, não tem diálogo, não tem nada. É Pokémon habitando e trama entre eles, assim, muito bonito, um traço muito bonito, assim. sim. Muito foda. E é uma junção de coisas, a história, a dublagem, principalmente a dublagem, que dá aquela emoção, você conseguiu transmitir a emoção ali, cara. Pô, E também na carreira é um marco, assim, porque os filmes, sei lá por que, foram dublados por estúdios do Rio de Janeiro. E eu tive que viajar pro Rio para gravar no Rio, assim, com a minha mãe, era menor de idade, tinha 16 para 17 anos. Então foi um evento também, né? Foi uma dublagem diferente, meio especial, porque conheci estúdios carioca, assim, na Delarte com o Pádua. E foi uma experiência, pô, assim, foi um evento. nossa, o Guilherme Briggs no Mewtwo ficou bacana, cara. Sim, é verdade, Mil Pô, vs Mewtwo é o Briggs faz. sim. E agora eu tenho que te perguntar, o Kuririn, como é que o Kuririn foi parar pra você? Curirim nem fiz teste, foi um presente meio do Wendel, época que o Wendel e a Angélica coordenavam a Alamo, e a Alamo estava com muito trabalho, e aí veio o Curirim, o que veio curioso, eu comecei a partir de Dragon Ball Z, então fora de ordem, primeiro eu fiz o Z, depois eu fiz o GT, depois eu voltei pro Dragon Ball. Dragon Ball é uma série que, meu, o Kuririn tem, hoje, como o Ash eu parei de fazer, o Kuririn é o personagem que eu faço há mais tempo, né, continuo fazendo ele até hoje, e é o que eu mais tenho afeto, assim, nesse sentido de identificação, de gostar. Assim, é o cara que eu acho mais gente boa, na verdade. É o cara que eu queria ser Uhum. amigo, sabe? Gosto disso, gosto das qualidades dele, do fato dele ser humano. Acho muito foda ele ser humano no meio de toda aquela galera super saiyajin, um ZT muito doido. Gosto dele ser um apaixonado, gosto dele ter habilidades, né? O extra-humano, dele voar. Acho o personagem muito afetivo, assim, pra mim é um personagem muito do coração, assim. Olha, uma Mas não tive curiosidade, e nem fiz teste, assim, ganhei ele de presente mesmo, literalmente. talvez até duas aqui que eu vou te passar, que é primeiro que o Kuririn, sabia que o Kuririn, em teoria, é o ser humano mais Mais forte da forte, né? Terra? Sim, 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 sim. Pois é, e a segunda curiosidade, não sei se você sabe, tem um mangá não oficial, lógico, mas que pega aquela saga do céu
e mostra que todo mundo ali, infelizmente, perdeu para ele. Só restou o Kuririn, e o Kuririn treinando igual um doido para tentar derrotar o Cell. E, cara, eu tive a oportunidade de ler algumas páginas, que história muito bem feita, bicho. Olha que doido. Tipo assim, eu lia com a sua voz Que da na minha hora. cabeça. Dragon Pena Ball que é não uma é série que eu falou. acho que merecia uma redublagem, sabia? Dragon Ball, acho que hoje em dia, com as informações que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, podia ficar filezinho, assim, podia ficar lindo. Cara, eu vi o Dragon Ball Kai, é, eu fiquei sabendo do problema que teve com a dublagem do Kai, Ele muitas foi pra vozes. BKS, eu acho, uma coisa assim, né? Ou foi pra... Oi? Tem uma série, tem uma saga que eu não fiz, assim, acho que foi na Sigma, não foi nem da BKS. O Kai acho que eu fiz. É, o Kai você fez. Você tá com a voz até um pouco mais madura nessa aí do Kuririn. Porque eu assisti o Z depois e assisti o Kai e, tipo assim, a diferença é grande. Mas eu falo que assim, teve uma Eu troca de refaria o elenco ali. Z com a voz mais adulta, assim, não faria tão parecida com a voz do Ash, assim, o Kuririn. Uhum, Sei que ficou meio marcante e tal, mas se- uma das alterações que eu faria é isso, deixar ele um pouco mais velho, não tão infantilizado. uhum. Então, e aí, cara, eu vi que pelo menos você se manteve, mas igual o Piccolo, o Vegeta, o Freeza, não foram os É porque vai mesmos. mudando de estúdio, cada estúdio tem suas particularidades, seu elenco, suas rupturas, suas questões pessoais. Então, mudou o estúdio, muda, alguma coisa vai mudar. Uhum. Muito difícil mudar de estúdio e continuar exatamente como estava, com os mesmos dubladores, com as mesmas pronúncias. É muito, muito raro, assim. Olha, agora eu tenho que te perguntar um outro personagem. Eu vim com essa camisa aqui por sua causa. Igual- Que se me desculpa como é que eu vou falar isso aqui, mas na minha opinião você dublou o segundo melhor Homem-Aranha, que o primeiro, o melhor é o que foi feito pelo Mauro Eduardo, dos anos 90. Tá. Mas, cara, espetacular Homem-Aranha. Puta, é Sua muito bom, né? dublagem foi espetacular, cara. Pô, obrigado, muito bom. Eu gosto muito e pra mim, de fato, é um marco também meio frustrante porque durou muito pouco, né? Eu dei um azar de ser numa época em que a Disney e Fox fundiram e aí cada um tinha o seu e aí cancelaram o meu entre aspas, né? Mas, putz, gosto muito, ainda falo muito dele, assim, é um personagem óbvio, icônico demais, muito forte. Uhum. Mas fica esse gostinho, né, esse amargo de, putz, do que podia ter sido e não foi. É uma das melhores adaptações, né? Sim, isso é unânime entre os fãs. A Exato. série, ela depois daquela dos anos 90, ela é considerada a melhor adaptação do Homem-Aranha, né? Teve aquele Homem-Aranha Ultimate, teve Ah, mas mas sabe, esse último agora que saiu recente na Disney, o pessoal também não gostou, não, não vira muito, né? né? Mas o espetacular Homem-Aranha, inclusive, eu assisti Aranha Verso, o Aranha Verso 2 por sua causa. Eu fiquei na dúvida se você fez ou não ele ali, naquele trechinho, que eu Fiz só umas voltei várias pontinhas, vezes. assim. Fiz só umas pontinhas, não fiz. Não sei se eu cheguei a fazer o personagem ou a Homem-Aranha, não. Acho que o Manolo me deu uns outros dois, assim. Não foi Não, é porque não, exatamente. no 1 eu vi que você fez um outro Homem-Aranha ali, no 1, mas Aham. nesse 2, o espetacular Homem-Aranha, o que você dublou mesmo na série, ele aparece Mas falando com acho o que não fui eu. Miles. Não, né? Eu fiquei na dúvida, eu voltei, fiquei na dúvida, porque, Não. né? Ah, mas mesmo assim, fica aqui. Sim, alguma participação teve, mas não essa, especificamente. Agora, novamente, eu falo sempre com respeito aos outros dubladores, outros colegas, mas, cara, quando saiu o game, lá em 2018, eu tinha uma esperança que seria sua voz, cara. Eu fiquei assim, porque a dublagem de São Fiquei sabendo Paulo, pô. depois também. Eu nem sofri tanto que quando eu vi já estava feito. Mas também fiquei meio frustradinho. Falei, puta, podia ter sido, hein? Poderia, cara, poderia, na minha opinião, mas não dá pra entender essas coisas. Mas aqui, você também, um outro personagem icônico que você dublou, que você, cara, você tem uma galeria, você tem uma lista, né? Você tem uma lista, mas você dublou o Arnold, cara, Ei Arnold, um dos desenhos mais top da Nickelodeon. Como é que foi isso? Puta, era o que eu mais gosto até hoje também. Pra mim, ele é muito tipo Kuririn, sabe? Do afeto, assim. Gosto muito, a gente pôde fazer. E é uma série redondinha, assim. Gosto da série, gosto dos personagens, gosto do ambiente, gosto da trilha sonora, gosto de tudo de Real. Gosto dos filmes que a gente fez depois, da finalização, e depois até com o tempo, assim, demorou, né? Demorou uns 10 anos para ter o filme. Então, de fato, também virou um clássico, né? É uma série que, das poucas coisas, quando tá passando na TV, assim, eu tô meio zapeando, eu paro pra ver, assim.
Gosto Uhum. muito, assim, é muito, é de fato das minhas coisas preferidas mesmo. Você me deu até uma deixa aqui. Eu tenho que te perguntar, cara, você tem tanta coisa do bar, tem tanto trabalho seu na mídia. Você se assiste? Você assiste tudo que você faz? Você dubla? Você Eu não gosta? assisto nada, assim, o meu lazer de fato não tá no audiovisual, assim. Não, não tem nem TV na parede, assim. Uhum. Vejo muito pouca coisa, de fato, assim. Vejo bem pouco. Eu vejo Mas, um tipo pouco de assim, notícia. um trabalho ou outro que você fez, você para pra assistir, pra Não, porque eu apreciar, fico. nada? Não, não, não. Não. Não tenho o hábito, não, assim, nem de ir ao Uhum. cinema pra ver, assim. Acho que vi pouquíssimas coisas no cinema. É, não gosto porque fico querendo refazer, fico achando ruim, Sim, fico. Não, não é uma coisa que me faz muito bem, não, sinceramente. eu compreendo. Olha, eu tenho que falar de um trabalho obscuro que você fez, que, cara, tipo assim, quando eu falo isso com alguns colegas, é obscuro, que quando eu falo com alguns colegas meus, eles ficam assim, não, isso nunca passou, não lembro se você tá doido, você tá inventando isso. Assim, não, velho, eu juro pra vocês, passava na televisão. Cara, você dublou um anime chamado Buck, você Sim, lembra? a grande criança de primas, né? Que é, de fato, Exato. ele é bem alternativo mesmo, né? Tem, quem gosta, gosta muito. E aí fala dele, assim, muito apaixonado. Também foi dublado no outro na Dublavídeo, mesmo estúdio do Homem-Aranha, assim, que não tem muita tradição de fazer desenho, anime, essas coisas. E eu gostei Uhum. muito de Chewbacca, né? Aquela figura esquisita, assim, eu gostava pra Sim. caramba. E ele meio Cara, mal-humorado, reclamandão também, né? Meio pois é, eu tinha ali entre 10 e 11 anos, eu era louco pra chegar em casa, Band Band Kids, Kids. Akira apresentando. E, tipo assim, é um desenho que você falou, era o Vale da Estranheza. É um desenho estranho, mas um desenho que prendia. E eu Exato. ficava assim, que Dragon Ball é esse que tá passando? Tipo isso, porque o Tinha um traço design do. parecido, né? Assim, sim. Sim, o Buck, eu ficava na dúvida se era do mesmo produtor de Dragon Ball, não, a história e tal. Mas, cara, eu gostava desse anime. E até hoje, quando eu comento com algum colega meu assim, cara, mas isso nunca passou na televisão. É, né? Passou, Então, gente. Eu é isso. ficava. Ou viu e gostou muito, ou passa batido. Olha, eu só ficar falando aqui de todos os personagens que a gente vai ficar aqui até amanhecer. Então, eu vou falar aqui de alguns atores que você dublou. Então, Tipo assim, eu acho curioso que você e o Cantu, vocês dividem os mesmos bonecos. Eu acho que sim. eu não tenho certeza que você dublou o Robin em alguma produção. Você dublou o Não, Robin? não, Pois é, não. mas ó, Homem-Aranha, vocês dividem o ator Mike Cera e o Zac Efron. Sim. Cara, High School Music. Como é que High School Musical foi parar pra você e você foi dublar lá o nome do cara até fugiu na cabeça, me dá Troy quieto. Bolton. O Troy Bolton. Como é que você Troy foi dublar o Troy Bolton, cara? também na Alamo, nessa época de anime Mil Grau, assim, ele começa, na verdade, não com tanta expectativa, né? Era um filme pra TV da Disney, assim, ele foi crescendo. Fazer o segundo foi muito doido e o terceiro foi um escândalo, assim. Isso, na verdade, foi crescendo. O primeiro a gente gravou super descompromissado, tipo, mataram lá, esses filminhos aí de TV, de Disney Channel, por sessão da tarde. Estourou, aí o segundo já foi com mais atenção, o terceiro foi pra cinema, a gente gravar no telão, assim, com uma onda e tal. E o Zac Efron foi se tornando, de fato, um galã, né, tal. E eu, até hoje, assim, como a gente é meio contemporâneo, eu sou um pouco mais velho, mas ele seguiu com a carreira dele. Eu tenho isso um pouco com o Michael Cera também, acho legal, assim. O Cantu faz também, mas a gente meio dividiu. Acho que eu já fiz uns 7 ou 8 filmes do Zac Efron. E é legal acompanhar também o desenvolvimento dele. Michael Cera é a mesma coisa. Acho que o Michael Cera tem mais um padrão, assim, faz meio quase sempre a mesma coisa. Mas o Zac Efron acabou se tornando um cara um pouco mais versátil, tá? Fazendo outras coisas. E é legal acompanhar, assim. É confortável e é meio você vai se identificando, vai mostrando também de trajetória. Você vai meio fazendo um paralelo, sabe? Eu Sim. gosto disso. São poucos atores, assim, que eu tenho isso muito forte, mas os poucos que eu tenho, eu gosto, assim. Então, tipo assim, você tem Zac Efron, Michael Cera, quem mais que a gente O pode Logan citar? Lerman lá do Logan Lerman. de Cara, Percy Jackson também é uma coisa quase Buck, assim. Quem sim. gostou, gostou muito. Quem não gosta, não gosta. Quem não conhece. Mas Percy Jackson é bem forte. O segundo filme é meio ruim, né? Mas o primeiro é muito bom. Não, o primeiro é memorável. Você também. Hoje em dia a voz dele é o Wendel Bezerra, É, mas. mas acho que É, fiz um ou dois filmes dele. pois é, mas é tipo assim, desses atores que você dublou, emprestou sua voz, cara, qual desses você gostaria de conhecer pessoalmente e falar assim, olá, eu sou Fábio Lucindo, eu sou sua voz aqui no Brasil?
Cara, eu acho que eu me divertiria com o Michael Cera, assim. Acho que ia ser legal conhecer ele. É, basicamente ele. Não tô me Cara, indo grandes pessoas na cabeça, assim, muito, mas. Queria eu conhecer jurava. um cara que eu dublei num reality show, assim, que é o Mundo Muito Grande, Little People, Big World, assim, que é uma família de gêmeos, anões, assim, os pais são anões e os filhos não são. É, e o Jeremy Roloff, esse era um cara que eu queria conhecer, assim, achei ele gente boa. Você chegou a mandar mensagem pra ele no Instagram, alguma coisa assim? Como Putz, que acho que na época que eu tinha Instagram eu cheguei a mandar, mas fiquei no vácuo, né? Uhum. Mas não. Ah, Faz muitos anos isso também. cara, de vácuo eu entendo. Eu vivo mandando convite pros seus colegas de profissão. E tipo assim, metade responde, mas não dá saída, a outra metade dá vácuo. Então, eu entendo como é que é isso É, aí. não, eu escrevi, sei lá, se bobear, até escrevi em português. Falei, não, acho que ele tem que ficar curioso. Tá? Aí deixa Olha, quieto. eu jurava que você ia falar o Zac Efron, porque por mais que haja outros dubladores que emprestem a voz aí, mas pra mim você é o Zac Efron é você, né? Com todo É, mas eu respeito. imagino de conhecer e fazer alguma coisa junto, assim. Acho que com o Zac Ah, Efron tinha que ir pra sim. balada. Não sair pra conversar, sabe? Fazer umas coisas muito doidas. O Michael Cera, acho que eu É, conseguiria numa terça-feira à tarde ficar de boa trocando ideia, assim. Com o bora Zac, ali talvez não tomar um seria tanto. açaí ali. Exato. Coisas mais mundanas, assim. Com o Zac, eu acho que era tipo, caralho, tô encontrando o Zac Efron, vamos. Putz, vamos alugar uma prancha, Ah, uma vamos pra lã, academia levantar uns pesos. vamos, sei lá, qualquer coisa fora do ordinário, assim. E olha, dos vários personagens marcantes, memoráveis que você tem, a gente citou aqui o Kuririn, o Ash, o Homem-Aranha, né, o Arnold e muitos outros. É assim, qual deles você sim, tem mais estima, que você gosta demais? Não, Ed, desse que esse pra mim é o mais legal por essa razão. Eu tenho muita estima pelo Shinji Ikari de Evangelion. Porque eu gosto muito do anime, com todas as ressalvas também que dá pra ter pra cima dele, mas eu gosto da obra, acho um clássico, assim, acho que é isso. Quem vê Evangelion viu tudo, sabe? É um anime que contempla tudo. É, ainda hoje ele é relevante, o que deixa ele melhor ainda. E, particularmente no universo da dublagem, é muito raro a gente redublar, a gente refazer alguma Uhum. coisa. E Evangelho a gente fez 3 vezes. Eu pude fazer ele na Master Sound primeiro, depois fazer ele uns 10 anos depois na Alamo, e depois fazer recentemente, agora, vai, 2020, sei lá, na Vox Mundi e dirigindo. Então ainda assumi uma outra posição na dublagem e fiquei mais distante do personagem. Então isso é muito marcante para mim em vários aspectos. Eu Uhum. destacaria o Shinji. Mas tudo que a gente falou para mim são muito fortes assim. Mais recentemente o Legoshi de Beastars para mim é um cara que eu gosto muito de fazer. O Ichigo do Aí, Bleach também não tem como não citar o Ichigo do Bleach que me acompanha há muito tempo e está sempre voltando. é Então, isso que eu te de fato, eu perguntar. tenho muita Essas sorte. novas temporadas que saíram, acho que tá até no catálogo do Disney Plus, você dublou ele, que eu não Sim, peguei sim, ainda. sim. Nossa, que. Ai, que alívio. É bem legal. Putz, é muito legal revoltar e refazer, assim, revisitar depois de tanto tempo, com essa outra estética, com essa outra idade. É Uhum. muito. São os personagens de fato que eu tenho. Eu tenho tatuagem deles, assim, pelo corpo, assim, Nossa, são que eles. top. Olha, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas eu queria te propor uma brincadeira Ah, barra desafio. Eu sempre faço isso com os nossos convidados aqui. A gente sabe que você, sim, quando você vai dublar um personagem, aquele personagem você tem uma nuance de interpretação, esse aqui tem outra nuance de interpretação e tudo mais. Eu queria propor um desafio, eu só não sei como é que eu colocaria. Eu pensei em um encontro do Ash com o Troy, ou talvez o Ash com o Kuririn. Deixa eu pensar tá. aqui. Eu acho que o Ash com o Troy seria mais interessante. Como é que seria o encontro do Ash Tá com o legal. Troy? Vou tentar, hein? Eu sou Ash Ketchum e vim até esse ginásio para tentar me tornar o maior mestre Pokémon do mundo, mas que é isso? Não tá rolando campeonato de Pokémon? Não tá rolando batalha? Não, Ash. A gente tá jogando basquete. Qual é o time? Qual é o time? Aqui é o Wildcats. Wildcat é um Pokémon? Ah, eu vou capturar esse Wildcat! Não, Wildcat é o mascote do nosso time. Vai, Ash, vai lá pra plateia que a gente precisa jogar bola. Alguma coisa assim. Pode ser. Eu pensei que o Troy ia até chamar ele aí pra coreografia, alguma coisa assim. Olha, sensacional. Olha,
tem uma lista de personagens que eu fiz aqui, eu vou só comentar brevemente. Você também é a voz do Sonic. Cara, tem um outro personagem que você dublou que eu amo pra caramba, velho, que é Beautiful Joy. Putz, esse desenho é muito marcante também. Nossa, Também velho. uma onda de anime, desenho difícil, tinha joguinho pra Play 2 também, mas Sim, é gostava da muito, muito Capcom. engraçado, difícil de fazer, mas muito divertido. Muito engraçado mesmo. Engraçado mesmo. Cara, o Sonic é até uma injustiça, porque, tipo assim, por mais que a gente tenha o Mano do Rei, mas, cara, sei lá, é a mesma coisa você pedir pra escolher, assim, sei lá, tem duas coisas boas. Você quer essa coisa boa ou você quer essa coisa boa? Ficou bom, Fácil. mas a gente fiz até teste, acho, pros filmes, assim, e aí rolou. Uhum. Mas nos filmes, né, do Detona Ralph, ele é bem pouquinho, assim, mas ficou, modéstia à parte, ficou legal, Sim. assim, ornou, né, ficou legal. Nossa, cara, olha, igual E você é um personagem citou que eu tenho aí, afeto, assim, joguei bastante Sonic na casa do meu primo, não tinha Mega Drive, pois mas é, joguei cara. muito. Pois é, novamente, igual eu falo, não é porque você tá aqui dando o ar da graça, mas, cara, o filme eu queria também. Mas o universo nem sempre entrega o que a gente quer, né? Não, não, Ah, mas cara, cara, até, na mas olha, verdade. se você for você também, cara, é a voz do Mega Man. Eu gosto demais do seu trabalho no Mega Man, cara. Foi muito legal também, Sensacional. NT Warrior, alguma coisa assim, né, NT Warrior. Sim, agora tem um porém, se o Mega Man encontrasse com o Beautiful Joe, ia dar um problema, porque são propriedades da Capcom. Então a Capcom ia colocar você para escolher um ou outro, né? Aí eu acho que eu ia de Beautiful Joe, sabe? Eu acho também que o Beautiful Joe, cara, você É arrasou mais ali, velho. engraçado, é mais engraçado. Muito O Mega bom, Man é cara. mais heróizão mesmo, padrão, né? O Beautiful Joe é um herói mais torto. Olha, você também dublou o Chris D'Amico, né, no Kick-Ass, o Red Mist. Cara, eu adoro aquele No... filme ali. E aí a gente fez Superbad também, mas aí eu fiz o outro. No Superbad eu fiz o Michael Cera, assim. Você fez o Michael Cera, aí né, é até complicado. Quando você pega uma produção que tem dois bonecos seu ali, como é que você fica, cara? O que é que você faz? Como é que você toma a decisão? Se eu tô dirigindo, eu escolho o que eu achar mais legal mesmo. Se eu tô na direção. Senão eu só acato as coisas do diretor, mas de fato, é o que eu achar mais legal. Não precisa necessariamente ser o que mais fala. Mas o personagem que eu mais gostar, se eu tiver esse poder, eu pego o mais legal. Olha, pra gente encerrar aqui, Flávio, eu queria te pedir duas coisas, se possível. Claro. A minha irmã, Angel, ela é fã de High School Musical. Hoje ela já é mãe, já tem um casal de filhos. Mas seria possível o Troy mandar um salve para a Angel, para a Ana, a Lúcia e para o Bernardo? Claro. Oi, Angel. Oi, Ana Lúcia. Oi, Bernardo. Aqui quem tá falando é Troy Bolton. E eu queria perguntar, na verdade, queria dizer para vocês que a gente tá sempre junto. A gente tá sempre junto nessa. Queria perguntar para vocês qual é o time e dizer que eu e a Gabriela estamos muito bem obrigados. Vi que você também constituiu família, tá tudo certo. E olha, por aqui a gente também tá muito bem. Vai, Wildcats! Aê, obrigado. E, por fim, eu quero te pedir, isso eu sempre gosto de pedir para o nosso convidado, uma mensagem positiva, uma mensagem acalento para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, para quem está passando por um momento difícil, para quem quer ser um dublador, para quem, sei lá, uma mensagem top aí que vai Muitas muito bem. Sim, muitas coisas. Cara, é isso. Mas acho que me junta, assim, pode resumir pra quem quer ser um dublador e junta pro mundo. Tipo, as coisas são difíceis, as coisas estão complicadas, assim, parece que tá cada vez mais apertado, mas dá-se um jeito, assim. Se você chegar com uma postura de agregar, assim, de aprendizado, as pessoas se ajudam, as pessoas tem gente boa no mundo, assim, as coisas prestam, assim. É, tá difícil, mas há caminho, há solução, há saída, assim, não, não desista, sabe? Não perca a esperança, assim, não joga as coisas pro alto, porque, de fato, enquanto a gente estiver aqui, dá para ser feito alguma coisa, assim, há a solução. E Sim. fique perto de bichos. Bicho resolve, assim, é muito bom ter contato com animal. Acho que dá outros parâmetros. Acho que pode ajudar, assim, a gente ficar mais perto de bicho, porque a gente tá tão deslocado de natureza, essas coisas. Acho que você ter um bicho ajuda. Tem um Sensacional. bicho. Eu tenho um pinche, o Luke. É Cara, isso. é a festa de casa. Meu menino adora. Tem Exato. 4 anos agora. Ele ama. Cachorro e criança, velho, se entende muito. É Tenho impressionante. filhos, tenho bichos, exato. Reproduzam-se e cuidem. O trabalho do cuidado, assim, é fantástico. É o que vai nos Olha, sobrar, assim, no final. Quando tudo for feito por robôs, a gente vai ter que cuidar um do outro mesmo. meu Deus. É. Olha, ô Fábio, eu tenho que te agradecer novamente. Valeu, É eu que uma agradeço. honra, é uma honra enorme
ter você aqui Olha lá, o Jung conosco. ele quis aparecer no final. Esse é Olha, um oi, quem que é senhorzinho. esse? É o Jung. Ele já tá com No- 13 anos. É um senhorzinho. Nossa, já é um senhor. Já é um Aquele, sabe, senhorzinho. ele não gosta que eu faça a voz do Ash, é muito doido. Quando eu faço. Ó, ele fica Ah lá. bicudo. Aí ele vem. Ele veio as 2 vezes que eu fiz, ele veio tipo. Agora que subi. Olha, o Edmar, de 20 anos atrás, assim, tá muito feliz. A minha criança interior tá, assim, Pô, emocionada. valeu, Ed. Fico feliz. Pra mim vale por isso, cara. Valeu, já valeu. Cara, eu deixo aqui as portas abertas para você voltar aqui mais vezes, para você falar o que quiser. Não precisa ser só apenas dublagem, compartilhar uma ideia, tudo mais. Se você quiser vir pessoalmente, melhor ainda. Vai ter aqui pão de queijo, doce Eu, de leite, cafezinho. me ganha demais. Ô, cara, cozinha mineira Interior aqui te também. aguardando, tá? Pô, E muito volte mais feliz. vezes. Se caso alguém quiser te acompanhar em alguma rede social, não vai conseguir, porque você não tá mexendo mais, não é isso? Eu Ou tenho, não? por incrível que pareça, ainda o Twitter. Você tem um Tá lá, Twitter. Fábio Lucinda, assim, onde eu mais. É onde eu habito, assim, de rede social, assim, onde eu me informo, onde eu. Tá lá, é o pior lugar do mundo, mas é onde eu me sinto em casa. Uhum. É horrível. Não, é complicado, mas temos aí. Então, Eu beleza, tinha que resolveu escolher aí. uma, sabe? Eu não tava conseguindo dar conta de várias redes sociais, assim, eu falei, putz, perdia muito tempo no Instagram, perco tempo em qualquer uma delas. Falei, quer saber, vou escolher uma só, se eu escolher uma só, eu vou ficar meio na pior, que é a pior, mas pra mim é a que mais tem órgãos oficiais se comunicando, sabe? Para notícia eu acho bom, para coisas do que está acontecendo no Exato, momento, assim, mais do que para ficar vendo exatamente. fotos e fofocas, tal. Não gosto da Aham, lógica dos stories também, então para mim funcionava. Antes eu conseguia gravar áudio lá e achava bom, mas é a minha única rede social, assim, Fábio Lucino. Tô lá falando umas beleza. groselhas. Você que tem aí o Twitter, o X, né, do Elon Musk aí, vai lá, segue ele. Você ainda compartilha suas ideias lá, algumas coisas bacanas, com certeza. Sim, sim. Então é isso aí. Gente, muito obrigado. Tivemos aqui Fábio Lucindo. Cara, Muito ser humano obrigado. sensacional, né? E é isso aí. Até o próximo Nerd Talks e tchau! Valeu!